Oi para todo mundo, eu sou a Ana e como a vida está muito difícil, eu resolvi trazer hoje um tema que vai me deixar feliz. Vou falar para vocês da minha prateleira de livros do C.S. Lewis. Vocês vão notar que aqui atrás não tem nenhum buraco na prateleira, porque na verdade esses livros do C.S. Lewis eu mantenho em outro cômodo da casa. Eles já não cabem mais no nicho de prateleira que eu destinei a eles, porém acho que vão dar um bom assunto aqui para um vídeo para vocês. Não faço ideia de quanto tempo esse vídeo vai durar, tá? Vou querer passar rapidamente comentando esses livros com vocês. E eu até me surpreendi, gente. Quando eu comecei a empilhar os livros aqui para gravar o vídeo, eu pensei que fosse dar algo em torno de 30 livros. Mas a gente passou dos 50. Então, pega uma aguinha, pega um chá, um café, que eu acho que vai demorar um pouquinho para passar por todos. Tá bem? Gente, eu descobri C.S. Lewis, tá? Por indicação de amigos. Um colega muito querido, o Chuchu, falou pra mim, ó, você deveria ler esse livro. E um outro colega também, o Rand, falou, você deveria ler esse livro. O livro de que eles estavam falando, na verdade eram dois livros, O Cristianismo Puro e Simples e O Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Tá? Eu comecei a correr atrás disso mais ou menos um ano depois que eles falaram. E inicialmente eu encontrei o C.S. Lewis, que não estava tão na moda como está hoje, nessa coleçãozinha aqui, da editora Martins Fontes. Eu comprei os 4 que eles tinham publicado naquela época. Tá? E eu comecei a leitura realmente pelo Cristianismo Puro e Simples. Esse é um livro que eu já li e reli. Essa ediçãozinha em especial eu já emprestei, já voltou, já emprestei para outro amigo, voltou de novo. Ficou anos na mesa de cabeceira do meu marido, tanto que ele já está sublinhado por pessoas diferentes. Eu acho que foi meu marido que sublinhou alguns trechos de lá a lápis e com marca-texto. E quando eu vi o estado que ele estava ficando, que ele estava sendo muito emprestado, eu cheguei até a comprar uma segunda edição para mim, já nessa edição mais moderninha aqui da Thomas Nelson, que é de capinha dura. Tá? Então, O Cristianismo Puro e Simples é um livro que eu amo demais. Ele é uma coleção, na verdade, de palestras que o C.S. Lewis fez pela rádio, tá? Pela BBC de Londres, durante o período da Segunda Guerra Mundial. Então, eu não sei se todos têm conhecimento disso, mas a Inglaterra, em determinados momentos ali na Segunda Guerra Mundial, ficou numa situação muito difícil e muitos acreditavam que eles fossem perder a guerra, que Hitler fosse vencer. A gente tinha bombardeios frequentes em Londres, tá? Famílias separadas, os maridos no front, as esposas atuando como enfermeiras, as crianças sendo evacuadas de Londres, sendo enviadas para viverem com familiares no campo, em lugares mais remotos, para tentar preservar a vida dessas crianças, algo que aparece nas Crônicas de Nárnia, do Lewis. Então, assim, era um período muito difícil para o povo britânico, e o C.S. Lewis tinha esse programa de rádio, em que ele confortava as pessoas e falava, entre outras coisas, sobre o cristianismo. Tá? Um cristianismo não preso a denominações específicas, mas ao cristianismo nas suas bases, que todos os cristãos pudessem concordar com aquilo que ele estava dizendo. Então, esse livro aqui tem essa proposta de apresentar para alguém o que é essa base do cristianismo, essa base comum a todas as denominações cristãs. Tá? Um livro muito legal. Eu gosto muito da escrita do Lewis. Eu acho ela uma escrita fácil de seguir, porque ele usa metáforas, analogias e comparações do dia a dia, como Jesus fazia nas parábolas. Tá? Os exemplos que ele dá tendem a ser muito concretos. Então, isso pelo menos para mim ajuda, tá? Agora, a gente tem que lembrar que ele era um erudito, tá? Ele era um professor de Cambridge, Oxford, um estudioso. Então, sim, a linguagem dele, em alguns momentos, pode ficar mais difícil para outras pessoas que tenham menos essa bagagem, dependendo do texto que ele está escrevendo, que ele está apresentando. Mas no Cristianismo Puro e Simples, principalmente, ele vai levar o tom dessa linguagem para a pessoa comum que estava ouvindo na rádio. Então, é um livro valioso, tá? Como eu falei, eu já emprestei para várias pessoas e recomendo demais. O segundo que eu li dele, também foi de não ficção, foi Os Quatro Amores, tá? Os Quatro Amores, o Lewis vai falar de 4 modalidades de amor,
a afeição, a amizade, eros ou amor romântico, e a caridade, que é o nível de amor mais elevado, digamos assim, tá? Livro muito, muito bom. Bom até para começar a conhecer o autor, tá? Porque o Lewis, ele escrevia em vários gêneros, mas um dos mais legais eram esse tipo de ensaios, livros em que ele se detinha sobre um único assunto e explanava com mais calma, com mais vagar, as ideias que ele tinha a respeito desse assunto, tá? Vocês vão ver aqui que eu comecei basicamente pelos livros de não ficção, e vários livros dele vão ser ensaios, ou conjuntos de ensaios, ou conjuntos de palestras, ou conjuntos de sermões, que tem justamente essa pegada, tá? Pegar um tema e discorrer sobre aquele tema, dando as ideias dele. Concorde ou não, leia e veremos, certo? Outro livro que eu já li e reli dele é esse aqui, A Abolição do Homem. Esse já é um livro que eu já li bem depois, tá? Eu comprei junto com os outros primeiros, os outros 4, mas esse aqui eu já fui ler bem depois, e o tema dele já é bem mais difícil de acompanhar. Ele vai falar da moralidade, da lei moral, e ele vai apresentar aqui um conceito que é retomado por outros autores, que é o do homem sem peito. O que é um homem sem peito para o Lewis, e por que ele acha que esse homem sem peito é um problema para a sociedade, tá? Recomendo, mas de novo, se você já conhece um pouco o autor e já conhece melhor a forma dele expor as ideias, é um livro interessante, tá bom? Agora vamos entrar nas ediçõezinhas mais modernas, que são da Thomas Nelson, como aquela do Cristianismo Puro e Simples, que a Thomas Nelson hoje em dia tá editando muitas obras dele, tá bom? Então, por exemplo, a gente tem aqui o Peso da Glória, tá? Que são 9 sermões do Lewis. Livro muito bom, tá? Lembro de alguns textos dele que eu li nesse daqui, tá? Principalmente o capítulo 3 é Por que não sou um pacifista? Isso. Lembrando que Lewis viveu ali no início do século XX, então a sombra da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais para ele são muito importantes. Mas ainda assim, ele escreve Por que não sou um pacifista? Tem outro capítulo aqui sobre membresia também, que eu acho interessante. E o capítulo que dá nome ao livro é o primeiro capítulo, O Peso da Glória. Tá? Então, livro bom, tá? De não ficção, 9 sermões ou 9 ensaios menores, tá? Outro na mesma pegada é o Reflexões Cristãs, tá? Também nessa capinha verdinha aqui. E aqui ele vai falar também sobre vários temas diferentes, tá? Ele vai ter um capítulo sobre os salmos, vai falar sobre cristianismo e cultura, vai falar, esse eu achei bem interessante, sobre música sacra, tá? E tem um capítulo maravilhoso, que é o capítulo 6, que é o veneno do subjetivismo, que é uma discussão que até hoje está muito presente na nossa sociedade e que, para mim, a contribuição do Lewis é muito boa, tá? Para essa discussão. Outro livro, também editado pela Thomas Nelson, é o Deus no Banco dos Réus, tá bom? Vamos lá, vamos ver. Esse aqui, por acaso, eu até marquei alguns trechinhos, tá? Eu não costumo fazer isso em muitos livros, mas quando o livro é muito bom, eu começo a fazer. Aqui, a gente já vai ter 21 mais 16 mais 9 capítulos, mais algumas cartas do Lewis, tá? Nem tudo que o Lewis fala eu concordo. Por exemplo, ele tem um capítulo sobre clérigas na igreja. Não necessariamente eu concordo completamente. Mas, por exemplo, ele tem um capítulo sobre o que o Natal significa para mim. Esse é muito, muito bom, tá? Tem um capítulo sobre o problema do mal, né? O mal e Deus. Tem sobre milagres, tem sobre dogma, apologética cristã, trabalho e oração. Muitos, muito legais. Tem um capítulo 20, sofrimentos dos animais, que ele vai começar a discutir aquela questão de animais têm alma? Não tem. Isso importa para a ética da discussão sobre o sofrimento dos animais. Bem legal, tá? Bem profunda a discussão. Eu marquei aqui o capítulo 10 de Apologética Cristã e escrevi apenas artigo muito importante. Tenho que reler, seguir meu próprio conselho e reler um dia. Também tem um sobre trabalho e oração que eu escrevi, artigo avassalador. Deve ser bom mesmo. Eu não costumo escrever isso nos meus livros. Tem um capítulo aqui sobre reflexão sobre o terceiro mandamento, que é o capítulo, é o mandamento sobre idolatria, né? E eu anotei apenas partidos políticos cristãos. Não sei porque eu escrevi isso mais, tá? Não tem outras anotações no capítulo. E eu marquei um trecho aqui, que eu marquei, na verdade, uma parte do texto em si, falando sobre dar importância ao Sermão do Monte.
Quanto a dar importância ao Sermão do Monte, bem, se isso significa gostar ou apreciar, suponho que ninguém lhe dê importância. Quem gosta de ser atingido por uma marreta e cair de cara no chão? Ou seja, o Sermão do Monte é uma marreta caindo na sua cara e te botando no chão. Então você vê que a maneira dele escrever é bem coloquial às vezes, tá? Mesmo quando ele está tratando de assuntos bem sérios. Então, Deus no Banco dos Réus, um livro bem interessante também. Esse aqui é A Última Noite do Mundo, que são 7 ensaios também, todos nessa mesma pegada, tá? Todos eles, com o tempo, você vai começando a esquecer os detalhes das discussões. Por outro lado, sempre que você pega um desses livros de ensaios do Lewis para ler, se você já leu outros, você reconhece as ideias dele se repetindo e se expandindo e se aprofundando de um livro para outro. Então, não sei se vocês conhecem a analogia da peneira, né? As pessoas às vezes falam assim, puxa, eu li esse livro, não lembro quase nada desse livro. Eu queria lembrar tudo que tem nesse livro, lembrar bem do que eu tinha lido. Mas lembra da analogia da peneira, tá? Você pega uma peneira suja e passa água pela peneira, a peneira não vai reter aquela água. Ela não vai reter toda a massa de água que você passou por ela. Porém, quando você termina de passar água pela peneira, ela tá mais limpa. Ela foi mudada. E os livros do Lewis, para mim, têm um pouco dessa sensação. Eu posso lembrar de todos os detalhes do que ele falou nas argumentações dele, nos ensaios dele, mas depois de ter lido aí durante quase 15 anos o Lewis, eu sinto que eu sou uma pessoa mudada depois de ter lido esses livros, mesmo não lembrando dos detalhes. Tá? Então, aqui na Última Noite do Mundo, a gente tem, por exemplo, um capítulo que é O Mal Danado Propõe um Brinde. Mal Danado é um personagem de outro livro dele, né, que é o Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. É um demônio. E nesse capítulo aqui deste livro, o Mal Danado está propondo um brinde numa associação de demônios. Como é que os demônios brindam no inferno, não é verdade? Num banquete comemorativo. É bem legal, tá? Tem também um capítulo lindo sobre a eficácia da oração. Então, mais um é A Última Noite do Mundo. Muito bom também. Esse aqui já é da editora Pórtico, tá? Ética para Viver Melhor, Diferentes Atitudes para Agir Corretamente. Eu tive que olhar nas minhas anotações para checar se eu efetivamente tinha lido esse livro. Por quê? Porque ele também repete alguns ensaios que estão em outros livros da outra editora. Então eu não tinha certeza se eu tinha lido inteiro, fui checar realmente eu li todo. Aqui você tem de novo Porque Não Sou Pacifista, mas você tem, por exemplo, O Fim da Erudição, tem um capítulo maravilhoso chamado 3 Tipos de Homem, tá? Tem Religião Sem Dogma, interrogação, O Fim da Erudição, Viver na Era Atômica, algo que para o Lewis era um problema absolutamente presente. O teísmo é importante, né, no embate contra o naturalismo e outras cosmovisões dessa ordem. A Ética da Fé pela Razão, em que ele vai falar bastante de como você às vezes fala um termo numa discussão e você não se dá conta de que a maneira como a outra pessoa que está no debate define aquela palavra de uma forma completamente diferente de como você define. Então surgem mal-entendidos porque vocês não se deram ao trabalho de estabelecer essa base comum de comunicação antes de iniciar o debate. Muito, muito legal. Então, Ética para Viver Melhor também, livro de ensaios dele. Um que me fez cair do cavalo, esse foi editado pela editora Vida, tá? Que é o Milagres. Esse livro aqui eu comecei a ler e eu tava achando um dos livros mais difíceis dele, tava achando que o livro não estava engrenando da metade pro final. Isso aqui engrenou de uma forma maravilhosa. Então, recomendo muito o Milagres, tá? Achei que eu nem fosse gostar do livro até chegar no final, mas valeu muito a pena. Muito, muito bom. Tá? O Problema do Sofrimento, que também, como Milagres, é um livro que não é uma série de ensaios, é um único texto, tá? Uma única unidade de texto para falar sobre o problema do sofrimento, né? Se Deus é bom, por que existe sofrimento no mundo? Tema importante. Dentro da apologética, principalmente. A Anatomia de uma Dor, que também é da editora Vida, tá? Um Luto em Observação. Esse aqui é um livro dele que eu ainda não li. E pelo que eu entendi, este daqui é o Lewis, no finalzinho da sua vida, tentando fazer as pazes com o fato de a sua esposa ter morrido, a Joy. Tá? Não tive coragem de ler porque eu acho que eu vou chorar. Estou deixando para o momento em que eu esteja vivenciando um luto e precise muito dele. Certo? Porque eu tenho certeza que ele vai me ajudar. Outro que eu ainda não li dele, tá? Também da editora Vida, é o Oração.
Cartas a Malcolm. Reflexões sobre o diálogo íntimo entre homem e Deus. Se eu entendi bem a pegada desse livro, que eu ainda não li, o Lewis, ele cria esse personagem, o Malcolm, e escreve cartas para o Malcolm sobre a importância da oração, tá? Ainda não li, quero muito ler. E talvez eu não tenha lido ainda porque oração é um assunto com o qual eu luto muito até hoje, mesmo com tantos anos de cristianismo. Tenho que ficar menos covarde e mais corajosa e enfrentar esse assunto, certo? Agora mudando um pouquinho, ainda no campo da não ficção, mas já indo um pouco mais pro lado acadêmico do Lewis, existe esse aqui, tá? Que é o sobre histórias, em que ele vai fazer algumas resenhas de algumas obras literárias. De novo, o Lewis foi professor em Oxford e foi professor de inglês medieval e renascentista em Cambridge. Então, ele era um cara que lia muito. Tá? Aqui você vai ter, por exemplo, um texto sobre 3 modos de escrever para crianças, que eu adoro. Tá? Tem um texto sobre ficção científica, se eu não me engano, é nesse texto que ele desenvolve a noção de que a ficção científica e a fantasia não estão tão distantes assim, literariamente. Ele tem um texto sobre o Hobbit, escrito mais ou menos na época do lançamento do Hobbit pelo Tolkien. Se você não sabe, o Lewis e o Tolkien eram super amigos. Ele também tem um texto sobre o lançamento do Senhor dos Anéis. E aqui ele fala de alguns autores que eu, inclusive, quero procurar, como a Dorothy Sayers. Eu já comprei até alguns livros dela. Ela também estava ali no grupinho dos Inklings, do Tolkien e do Lewis, mas eu ainda não li, tá? Ele fala um pouquinho de George Orwell, sobre crítica literária em si. Então, um livro muito bom, se você gosta de ler, gosta de livros, o sobre histórias do Lewis é muito legal. A minha pilha aqui tá passando dos limites, eu tenho que começar outra. Um experimento em crítica literária, também um livro com essa pegada de quem gosta de livros dele. Aqui você vai ter, por exemplo, falando a respeito do mito, os significados de fantasia, um texto sobre poesia, tá? Sobre realismos, sobre a leitura equivocada dos literatos. Um livro legal, Food for Thought, mas ele é um pouquinho mais curto que os outros, tá? Ele é mais fininho que os outros dessa coleção de um modo geral. É bom, já li. O Reflexões sobre Salmos é exatamente isso que o título diz, tá? Ele vai pegar o livro de Salmos da Bíblia e vai estabelecer algumas discussões a respeito, tá? Esse é outro livro que eu gostei demais, porque ele não vai pegar necessariamente um salmo específico. Ele vai ver os salmos como um conjunto e a partir daí ele vai desenvolver as suas argumentações. Então, por exemplo, ele está falando num capítulo sobre as maldições e vai começar a falar sobre perdão. Olha que legal, gente. A obra do perdão tem de ser feita repetidas vezes. Nós perdoamos, nós mortificamos o nosso ressentimento. Uma semana depois, alguma corrente de pensamento nos leva de volta à ofensa original e descobrimos o antigo ressentimento queimando como se nada tivesse sido feito a respeito. Precisamos perdoar nosso irmão 70 vezes 7, não apenas por 490 ofensas, mas por uma ofensa. E aí ele desenvolve um pouco mais e volta. O que essa pessoa fez comigo, sem dúvida, eu fiz com outras. Eu, que sou excepcionalmente abençoado por me haver sido permitido um modo de vida no qual, por dispor de pouco poder, tive poucas oportunidades de oprimir e amargar os outros. Ou seja, ele se considera uma pessoa afortunada por ter tido pouco poder, porque se ele tivesse tido pouco poder, o mal que ele teria feito aos outros poderia ter sido pior. O cara é maravilhoso. Então, Reflexões sobre os Salmos também vale a pena, tá? Este aqui é o Prefácio ao Paraíso Perdido, que foi o último que eu li dele, tá? No finalzinho do ano passado. É efetivamente um estudo literário esse daqui, tá? Ele vai analisar a obra do John Milton, O Paraíso Perdido, comparando, por exemplo, com textos como Beowulf, como a Eneida do Virgílio, vai falar sobre poesia épica bastante. E, gente, achei uma verdadeira aula isso aqui. Pensei que eu fosse levar meses lendo e eu li rapidinho, porque muito, 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 muito bom, tá? Me surpreendeu. Ele vai falar também um pouco de Santo Agostinho e como a obra de Santo Agostinho vai se relacionar com o poema do Milton. Vai falar bastante sobre o personagem de Satanás, né, na poesia do Paraíso Perdido. Vai falar sobre Adão e Eva.
Vai ter um capítulo sobre a sexualidade não caída, que realmente ajudou muito a ler essa parte do Paraíso Perdido. Maravilhoso, maravilhoso. Agora, já é uma obra com cunho mais literato, tá? Se você não está interessado em ler o Paraíso Perdido, provavelmente você não vai se interessar por essa obra, né? O último que eu tenho aqui nessa pegada, que eu tenho em casa, é o George MacDonald. Isso aqui eu ainda não li, tá? Eu sei que o Lewis era um grande admirador do MacDonald, tanto que esse autor aparentemente influenciou o Tolkien, o Chesterton, o Lewis Carroll, W.H. Auden, um monte de outros autores da época do Lewis. Então, aqui ele estrutura esse livro como se fosse um devocionalzinho. Ele pega 365 trechos de obras do MacDonald e coloca 1, 2, 3, 4, são só pequenos textos da obra do MacDonald para você ir lendo um pouquinho por dia e conhecendo um pouco do autor, tá? Então, a seleção foi feita pelo Lewis, mas os textos são do George MacDonald. Até por isso que eu ainda não li, tá? Para mim ele não é tão prioritário, mas eu pretendo chegar aqui. O livro dessa pegada mais literata do Lewis, que eu ainda não tenho, mas que eu tô muito atrás, eu sei que ele já foi editado no Brasil no passado, mas ele tá esgotado, eu não consegui achar ainda, é o Alegoria do Amor, que é um estudo sobre a literatura medieval. E eu tô numa vibe medieval já há alguns anos, então juntei a fome com a vontade de comer, né? Lewis, que eu amo, com medievalismo, que eu também tô começando a gostar muito, mas eu ainda não achei, tá? E é um livrão. Eu olhei ele em inglês, é um calhamaço, então não sei se a Thomas Nelson vai chegar a editar no Brasil. Eu espero que sim, porque eles já estão editando um bocado de coisa do Lewis. Tô torcendo, editora, por favor, traga para o Brasil a Alegoria do Amor. Há leitores aguardando ansiosamente. Tá? Vamos agora mudar o foco da não ficção para a ficção, começando pela ficção infantil do Lewis. Óbvio que o mais famoso é a heptalogia, né, conjunto de 7 livros, As Crônicas de Nárnia. Essa edição aqui nem é a edição que eu li, As Crônicas de Nárnia originalmente. Eu tinha uma edição exatamente igual a essa, que foi onde eu li, mas eu já dei esse livro umas 2 ou 3 vezes para as pessoas. Eu compro ele, tenho na minha estante, e aí chega alguém aqui de bobeira e tal, pergunta, o que você me daria para ler? Geralmente eu dou As Crônicas de Nárnia para a pessoa e fico sem. Aí eu vou lá e compro outro igual. Então isso já aconteceu, tá? Até com a minha sobrinha, ela levou uma cópia para Manaus. Essa edição aqui é bem legal, tá? Ela tem as 7 Crônicas de Nárnia na ordem cronológica de Nárnia, não na ordem de publicação original. Então você tem O Sobrinho do Mago, Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, O Cavalo e seu Menino, Príncipe Cáspio, A Viagem do Peregrino da Alvorada, A Cadeira de Prata e A Última Batalha. E no final você ainda tem de novo aquele ensaio que eu mencionei, As 3 Maneiras de Escrever para Crianças. Tá? O meu favorito é O Sobrinho do Mago, mas eu também tenho um lugar muito especial no meu coração pro Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa e pra Viagem do Peregrino da Alvorada. A Última Batalha também, se você leu pelo menos umas 3 Crônicas de Nárnia, você deveria ler A Última Batalha, porque o final realmente é maravilhoso. O início também, o Sobrinho do Mago é o meu favorito, principalmente por causa do mito de formação de Nárnia. Ele mostra a formação de Nárnia, como é que ela foi criada com o leão cantando. Tá? Então, para tudo que eu quero descer. Maravilhoso, 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 tá? Eu acabei me rendendo à praticidade e comprei também os livrinhos separados das Crônicas de Nárnia, porque carregar isso aqui às vezes é meio complicado quando você tem que levar na bolsa, né? Então eu comprei eles separadinhos assim também nessas ediçõezinhas da Martins Fontes, essas aqui, tá? Então eu tenho aqui O Sobrinho do Mago, é o primeiro, conta como é que se formou Nárnia. Mas o primeiro que foi escrito e publicado foi O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Esse aqui é o primeiro cronológico, mas foi um dos últimos a serem escritos. Ele, na verdade, tenta explicar por que determinadas coisas aparecem no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é o mais famoso, é por onde geralmente as pessoas começam a ler Nárnia e se apaixonam, tá? Aqui você tem a história dos irmãozinhos Pendency, o Pedro, o Edmundo, a Lúcia e a Susana, que vão parar em Nárnia e conhecem o Leão Aslan. Maravilhoso. Tudo de bom. Você tem a história um pouquinho diferente, que não tem o Pendency, que é o Cavalo e seu Menino. É o favorito de algumas pessoas, tá? Mas é uma história, assim, já tem um tom meio oriental, talvez. Lewis gostava muito das histórias da Índia, sabe? Do Império Britânico na Índia. Eu acho que ele puxou um pouquinho para esse lado quando escreveu O Cavalo e seu Menino. Aí você tem a continuação direta, né, do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é o Príncipe Cáspia, quando os Pendency voltam para Nárnia, uma segunda vez. Não todos, se eu não me engano. Sim, todos. Aí você tem A Viagem do Peregrino da Alvorada, que você já vai ter a introdução de novos personagens aqui. E você tem um maravilhoso ratinho Hip Chip, que eu amo de paixão,
querendo ir pro fim do mundo. Ah, eu amo esse aqui. E aí você já tem aí a decadência de Nárnia, algo bem mais sombrio no sexto livro, que é a Cadeira de Prata, tá? Que tem o brejeiro, gosto do brejeiro. E por fim, a Última Batalha, que vai concluir ali o apocalipse de Nárnia, tá? São todos muito bons. Eu só conheci as Crônicas de Nárnia como adulta. Hoje eu gostaria de ter conhecido como criança, tá? Porque a verdade é que a gente lê ficção infantil muito diferente quando a gente é adulto. A gente até tira mais de forma explícita dessas histórias, mas a verdade é que o tom de fantasia é melhor aproveitado quando você é criança, né? A parte boa é que como adulto a gente pode continuar lendo isso, como o próprio Lewis falava, se o livro é bom quando você lê quando criança, ele tem que ser bom também quando você lê quando adulto. E isso também nos ajuda a ficar mais jovens. O livro infantil do Lewis, que eu ainda não tenho, que eu tô atrás, que acabou de ser publicado também pela Thomas Nelson, mas que tá caro, eu ainda não comprei por causa disso, é Boxen. Boxen é uma série de histórias, tá? Numa terra encantada de Boxen, que o Lewis e o irmão dele inventaram quando crianças. O Lewis e o irmão eram muito próximos, tá? Eles perdem a mãe muito cedo, então eles se unem muito, eles passam por aquela experiência britânica, né? Eles eram irlandeses, de estudar em escola, em internato, entendeu? E ficar longe da casa da família, então eles são muito próximos até o final da vida. O irmão do Lewis ajuda ele como secretário, sabe? Ajuda a responder correspondência, eles são muito próximos. E isso desde criança. Então, Boxing é uma história que os dois criaram juntos e que depois da morte do Lewis, se eu não me engano, foram reunidas e publicadas também. Tenho curiosidade para ler. Devem ser muito fofas. Eu gostei de Beatrix Potter, então deve ser nessa vibe, tá? Aí, voltando para a ficção mais virada assim, para o público adulto, tá? As Crônicas de Nárnia, obviamente, são obras para crianças, mas o Lewis também tem muitas histórias já voltadas para os adultos. Então, a primeira que eu li foi o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que eu já mencionei aí o demônio que faz brindes na Associação dos Demônios. Pois é, o personagem vem daqui. Isso aqui é uma série de cartas, que na verdade você só tem as cartas de um lado da correspondência. Você tem um demônio, top de linha, assim, já antigão na hierarquia demoníaca, tá? E esse demônio tem um sobrinho. Como é que demônio tem sobrinho, eu não sei. Mas esse sobrinho é aprendiz de demônio, ele ainda tá aprendendo o ofício dele. E aí o demônio velho vai ensinar o demônio novo, numa série de cartas, como é que ele faz para tentar o humano dele, certo? Então isso aqui, na verdade, é um estudo de como o pecado atua na vida das pessoas, como as pessoas são tentadas e como elas são desviadas do verdadeiro caminho que elas deveriam seguir. Quais são as sutilezas desse desvio? Qual é a mentalidade, quais são as ideias que são plantadas na sua cabeça para você agir de uma forma que não é a melhor para você, tá? É muito bom. Ele é curtinho, mas é extremamente denso. Dá para ficar dias e dias em cada capítulo disso aqui. Então, cada capítulo é uma... Capítulo, né, entre aspas, é uma cartinha do demônio velho pro demônio mais jovem, certo? Do diabo velho pro seu aprendiz. Outro livro que eu, na minha ignorância, acabei comprando 2 vezes, sem saber... Vou explicar por que é este aqui. O Grande Divórcio, tá? Saiu pela Thomas Nelson, porém, antigamente, ele saía como O Grande Abismo pela Editora Vida. Eu tinha comprado esse aqui, e sem saber, antes mesmo de eu ler esse livro, saiu esse aqui e eu acabei comprando. Porque eu vejo luz, eu compro. Foi mal. Então eu acabei lendo nessa edição aqui, mas eu tenho ele duplicado. Aconteceu. Qual que é a sacada aqui? A sacada é: para um ônibus de turismo no inferno, galera, entra aí que vamos fazer uma excursão ao céu, vamos ver quem é que quer conhecer o céu. E aí entra um monte de gente que tá lá no inferno, entra no ônibus e vai fazer uma excursão ao céu. E a partir daí, Lewis vai desenvolver as ideias dele, assim, de uma forma super alegórica, muito legal, tá? Recomendo. É um daqueles livros também que dá para discutir durante horas. O Lewis, conta-se, certa vez perdeu uma aposta com o Tolkien. E como ele perdeu a aposta, ele teve que escrever um livro de ficção científica. E como ele era o Lewis e ele não sabia ser conciso, ele era verborrágico mesmo, ele escreveu uma trilogia de ficção científica, mas como ele era o Lewis, também é uma trilogia de ficção científica alegórica, certo? E com temas do cristianismo. O cristianismo perpassava tudo que o Lewis escrevia, em qualquer contexto, então era assim mesmo. Então, a trilogia dele é essa aqui, ó. Ela se chama Trilogia Cósmica, né?
E aí o primeiro volume é Além do Planeta Silencioso. O segundo volume é o Perelandra, que é o meu favorito. Não conta pra ninguém, mas é o meu favorito. E aquela Fortaleza Medonha, que é o piorzinho dos três, na minha opinião. Ele sai um pouco do padrão dos outros dois. A ideia dessa ficção científica é: o que aconteceria se nós saíssemos da Terra, fomos para outro planeta e descobríssemos lá toda uma raça de seres inteligentes e morais que nunca passaram pela queda, como o homem passou pela queda? Como seria essa interação com esses seres? Cara, é bom. Vou te dizer que é bom. Principalmente os dois primeiros. O terceiro eu já tenho algumas ressalvas, já não achei tão interessante, tá? Mas vale a pena ler a trilogia. Depois eu vou mostrar um outro livro aqui que tem um pouquinho a ver também com essa trilogia, tá? Bom, outro livro de ficção do Lewis, que é diferentaço. Eu gostei muito, mas eu tenho que reler em breve pra ver se eu entendi realmente onde ele quis chegar, porque tem muita coisa aqui dentro. É esse aqui. Até que tenhamos rostos. Tá? Isso aqui é um reconto da história de Cupido e Psique, da mitologia grega. Tá? Só que ele vai falar de outras coisas. Aqui na contracapa, o que você vai ter? Um romance sobre a luta entre o amor sagrado e o amor profano, em uma análise fascinante da inveja, traição, perda, ciúme, conversão e outros dilemas do coração humano. E sim, tem tudo isso aqui e tem mais, tá? É um livro dificinho, mas que eu gostei. Eu curti. Talvez justamente pela estranheza dele é que ele me cativou tanto. Pretendo reler essa história de Cupido e Psique com uma roupagem bem diferente. Tá? Agora vamos falar dos livros de ficção para adultos dele que eu ainda não li. Primeiro existe A Torre Negra e Outras Histórias. Esse aqui eu comprei uma edição da editora Planeta, não sei se já foi editado também pela Thomas Nelson, tá? Mas aqui você vai ter A Torre Negra, é a história que seria o esboço do 4º volume da trilogia cósmica, tá? E você também tem algumas outras histórias. O Homem que Nasceu Cego, As Terras Fajutas, Anjos Ministradores, As Formas das Coisas Desconhecidas e Depois de 10 Anos. Não li, não posso opinar, mas está na minha lista, eu quero muito. Talvez eu releia a trilogia cósmica antes de pegar esse daqui para manter a continuidade, não quebrar a corrente, tá? Um outro é O Regresso do Peregrino, que em tese conversa com o Peregrino do John Bunyan, tá? Não li, mas é para ser também uma alegoria, como o Peregrino. Me parece legal. Vamos ver no que dá. Se eu ler, eu conto para vocês. Vamos entrar agora numa seara de livros um pouquinho diferentaço, assim, um balaio de gato de outros gêneros, tá? Literais. Esse aqui é o último que eu comprei e ainda não li, do Lewis, que é o Poems. Basicamente são os poemas dele coletados, tá? A maioria são poemas bem curtinhos. Esse foi o único que eu comprei até hoje dele em inglês, porque eu acho que traduzir poema não é pra qualquer um, é punk, é pegada pesada. E são muitos poemas, tá? Inclusive, aqui ele tem um sobre o meteorito que aparece, eu acho que é no Milagres, aparece no início do texto o poema O Meteorito, e aqui ele está repetido, tá? Mas tem todo tipo de poema aqui dentro, inclusive alguns que parecem, pelos títulos, parecem ser referências até à esposa dele. Não sei, vou ter que ler para aprender, tá? Então, poema está aqui, me aguardando. Eu não sou uma grande leitora de poemas, vamos ver no que dá isso, né? Um dos últimos que eu li, antes de eu ler o Prefácio ao Paraíso Perdido, foi esse aqui. Cartas a uma Senhora Americana. Eu levei esse livro numa viagem, gente. Pra quê? Me acabei de chorar. Ele é bem fininho. Qual que é desse livro? Lewis recebia correspondência de gente do mundo inteiro, até de crianças, sabe? As pessoas escreviam pra ele porque tinham lido as Crônicas de Nárnia, faziam várias perguntas pra ele nas cartas e ele respondia. Ele passava metade do dia sentado respondendo cartas. Ele detestava a correspondência, mas ele fazia por uma questão de respeito e amor aos leitores dele. E uma das pessoas que entrou em contato com ele em algum momento foi essa senhora americana. A gente não sabe o nome dela, não é dito aqui no livro. Eu não sei se em algum canto da internet já se divulgou quem era. Mas eles começam a se corresponder com regularidade. E aqui você tem várias das cartas que o Lewis escreveu para ela. A gente não tem aqui as cartas dela pro Lewis, só do Lewis para ela. Tá? E eles falam sobre todo tipo de assunto, conselhos sobre que livros ler ou não ler, conselhos de vida mesmo. A senhora americana está passando por alguns problemas e o Lewis dá alguns conselhos assim de puro bom senso para ela.
Porém, conforme a gente vai chegando ao final do livro, eu vou dar um spoiler, tá? Vou dar, desculpa. O Lewis, ele conta sobre a esposa, o casamento dele, e quando a esposa começa a ficar mal de saúde, de verdade, e quando a esposa falece, e aí quando o Lewis começa a ficar mal, e aí o Lewis para de mandar as cartas, e aí tem algumas cartas aqui do irmão do Lewis já comunicando o falecimento dele pra senhora americana. Ah, droga, que meleca. Mas as cartas são muito, muito boas. Eu recomendo, se você gosta do Lewis, dá uma olhada nelas porque são muito legais. Até sobre os gatos ele fala. Vivi esse tempo todo pra agora ter minha vida direcionada por um gato que quer mandar na casa. Ele é muito fofo, tá? Como eu gostei muito do Cartas de uma Senhora Americana, eu acabei me interessando por esse aqui também, que eu ainda não li, tá? O Cartas Latinas. Isso aqui, cara, eu não acredito que eu vou na explicação do que é esse livro. O que acontece? São João Calabria, né? Um padre italiano, se eu não me engano, lê alguns livros do Lewis, se interessa muito e quer escrever pro Lewis. Porém, ele não fala inglês. E o Lewis não fala italiano. Então, eles começam a se corresponder em latim, porque os dois falam latim. Não existe mais gente assim no mundo, cara. Se vocês souberem que existe, me contem, porque eu quero conhecer essas pessoas. Então, aqui você tem as cartas em uma versão bilíngue, tá? De um lado é a carta em latim, do outro lado é a carta em português traduzido. E até onde eu folheei, só tem as cartas do Lewis, não tem o outro lado da correspondência também, é só o lado do Lewis da correspondência. E aí eles vão começar a discutir de tudo, e como um é padre, o outro é o Lewis, eles vão discutir vários aspectos cristãos aqui também, então eu preciso ler isso o mais rápido possível. É uma pena que eu sou uma safada e fico sabotando a mim mesma e não pego logo pra ler tudo que eu quero ler, até porque é impossível, né? Também existe a edição da Thomas Nelson de Cartas do Lewis. Essa aqui é organizada de forma diferente, tá? Essas duas que eu mostrei pra vocês são com um correspondente só. Aqui você tem cartas do Lewis para um montão de pessoas misturadas. O único critério de ordenação aqui foi a ordem cronológica. Então elas estão na ordem cronológica em que elas foram escritas e enviadas, mas você não necessariamente vê toda a correspondência dele com a pessoa A, depois toda a correspondência com a pessoa B, tá? Tem um índice para tentar te ajudar com isso daí, mas eu ainda não tentei ler, não sei se vai dar certo. Mas cartas do livro são cartas do livro, vão ser boas, é fato. Depois da Senhora Americana eu já tô convencida de que vai ser bom. Porém, esse aqui tem uma letra bem menorzinha que as outras edições da Thomas Nelson, do autor, tá? E tem mais 600 páginas de cartas. Então, isso aqui é um projeto, eu acho que para um ano de leitura, talvez. Vou ter que me organizar para fazer isso. Outro que também é da Thomas Nelson, com a letra pequenininha, mais 600 páginas, esse calhamacinho aqui, Todo o Meu Caminho Diante de Mim. Se eu entendi bem, esse aqui eu também não li ainda, tá, gente? Esse aqui, inclusive, eu gostei bastante desse verde. Esse aqui é um extrato dos diários do Lewis durante determinado período da vida dele, antes da conversão dele, tá? Quando ele volta da guerra, se eu não me engano. Então, é um período bem particular da vida dele, e que parece que esse livro comenta muito as leituras, os estudos dele, o que ele gostava, os autores que ele gostava de ler, o que ele estava pensando das leituras. Então, a minha alma nerd já gostou, mas ainda não leu. Ainda na linha dos livros que não são de ficção, mas também não são ensaios, Surpreendido pela Alegria foi um livro também que eu li. Esse aqui é da editora Ultimato, tá? O título original é Surprised by Joy. E dizem que o Lewis, depois de alguns anos, começou a rir muito desse título que ele deu a essa autobiografia, porque ele escreveu isso aqui antes de conhecer a sua esposa, cujo nome era Joy. Então ele ria que ele foi surpreendido pela alegria mais tarde, depois de escrever isso aqui. Mas essa é pra ser uma autobiografia contando a história da conversão dele, tá? Vai falar da infância dele, das dificuldades dele em internatos. Tem umas passagens até bem pesadas. Vai falar dele totalmente descrente e de como ele foi se chegando à fé cristã até se converter. É bom, é bom, é bom, é bom. Como só Lewis sabe sim. Agora tem uma categoria de livros um pouco esquisitinha, porque é o seguinte, são livros que na verdade são compilações de trechos pequenos da ordem da obra do Lewis. Não necessariamente os textos inteiros. Se você pega, por exemplo, um livro como O Peso da Glória, todos os capítulos são textos inteiros, tá? Autocontidos. Você lê no início, meio e fim e passa para o próximo texto. Aqui não, aqui muitas vezes você vai ter só recortes pequenos, um parágrafo, algumas frases do Lewis sobre um determinado tema, tá?
Esses aqui que eu vou mostrar primeiro, os 3 primeiros, são da Thomas Nelson, mas eles são menorzinhos do que aqueles outros que eu vinha mostrando, tá vendo? Eles são menorzinhos assim, são capa dura também, mas são mais de bolso e são fininhos, tá vendo? Então aqui a gente tem Como Ser Cristão, extratos da obra do Lewis sobre esse tema, Como Ser Cristão, o Como Orar e o Como Cultivar uma Vida de Leitura, tá? Todos muito legais. Você lê isso aqui numa sentada, porque eles são, assim, letra grande, livro pequeno, tá? Muito legaisinhos pra... Até se você não conhece o Lewis e não tem noção se você vai gostar do estilo dele, ou do tipo de ideia que ele cultiva na obra dele, esses aqui são bem legais e são bons pra dar de presente também, com essa ideia de plantar sementinhas, tá? O Como Cultivar uma Vida de Leitura, por exemplo, para um nerd de livros que não conhece o Lewis, ainda assim, vale muito a pena, tá? Aí, na mesma pegada, a Thomas Nelson também já publicou Sobre Escrever, tá? Também, assim, são trechos, às vezes, bem pequenininhos, às vezes são trechos mais longos, tá? Então, por exemplo, tem uma parte aqui que ele vai falar, às vezes, um parágrafozinho sobre um determinado autor que ele leu. Sobre o que ele acha sobre o Kipling, o que ele acha do J.D. Lawrence, entendeu? Legalzinho, legalzinho. Não é um dos melhores livros dele, mas com certeza é legalzinho. E eu tenho aqui alguns já com uma pegada mais cristã mesmo. Por quê? Esses 2 primeiros que eu vou mostrar são devocionais, tá? Formato de devocional. Eu li os 2 juntos, como devocionais mesmo diários. Eu lia um pedacinho de cada um de manhã. Era O Assunto no Céu e o Leituras Diárias das Crônicas de Nárnia, tá? Esse aqui é só das Crônicas de Nárnia, esse aqui vai pegar a obra do Lewis como um todo para extrair esses trechos. Então, esse daqui é só o trechinho mesmo, tá? Você às vezes tem só um trechinho para ler naquele dia do ano, leu, pensou, acabou. O Leituras Diárias de Crônicas de Nárnia, ele já vai geralmente ter o trechinho das Crônicas de Nárnia mais extenso, uma letrinha menor, e no final ele vai ter uma perguntinha para estimular teu pensamento, para você meditar. Os 2 são legais. Sim, de novo, não são as melhores coisas que já foram escritas no mundo, mas são legais para te manter minimamente pensando, meditando, se você tem dificuldade com rotina de oração, leitura bíblica e meditação. Tá? Outro que tem essa pegada e não tem, esse aqui é um híbrido bem estranho, mas que eu gostei muito da proposta, é essa Bíblia aqui, C.S. Lewis, tá? Existe essa Bíblia pelo menos em 3 traduções diferentes. Eu peguei na Nova Almeida atualizada, a diagramação e a edição são lindíssimas, tá? E qual que é a ideia aqui? É uma Bíblia de estudo, mas não é. Ela é uma Bíblia comum, tá? Que vai ter algumas referências cruzadas, tá? Para os versículos, mas principalmente ela vai ter alguns trechos da obra do Lewis referenciando algum versículo bíblico que entendeu-se que o tema tinha relação, tá? Então existem alguns livros para os quais você vai ter quase que só o texto bíblico direto, que não tinha nada na obra do Lewis que você pudesse correlacionar de forma tão direta. E vai ter outros momentos em que você vai ter um texto intercalado com um montão de trechinhos do Lewis, como aqui que você tem o pequenininho e tem o grande, tá vendo? Então, assim, pra quem já é fanzoca de Lewis, é legal. Principalmente quando você chega no Novo Testamento, né? Você correlacionar algumas coisas do que ele pensava com o que tá no texto bíblico, certo? Aqui, por exemplo, a gente tem em Coríntios já uns trechos maiores do cristianismo puro e simples, do Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz e por aí vai. É legal, eu não cheguei a usar essa Bíblia como minha Bíblia Master, assim, pra fazer todos os meus estudos. Eu acho que eu cheguei a ler um livro completo aqui, eu acho que foi Daniel, há uns anos atrás, mas é uma Bíblia que eu ainda não explorei tanto quanto ela podia ter sido explorada, tá? Fica aí a dica se alguém se interessa. E acabou? Não, não acabou. Porque se eu tô empilhando livros, tem que ter bônus round, tem que ter rodada bônus, tá certo? Então vamos falar aqui de alguns livros escritos sobre o Lewis, não pelo Lewis, tá? A gente tem primeiro uma biografia chamada J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis, O Dom da Amizade. Linda, essa daqui é uma edição da HarperCollins. A HarperCollins publica muita coisa do Tolkien. É uma edição de capa dura com tecido, lindíssima, entendeu? E a ideia aqui justamente é fazer uma biografia da amizade desses 2 autores, tá? Não li, mas ele tá na minha mesa de cabeceira, tipo, quero ser o próximo, mamãe, quero ser o próximo, me pega pra ler. Esse aqui me parece que vai ser muito bom. Tenho aqui 2 livros sobre interpretações da obra do Lewis, tá? O primeiro é este aqui,
Descubra Nárnia, Verdades em As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, escrito pelo Christine Ditchfield. Não li ainda, mas quando eu folhei, a impressão que eu fiquei é que ele é como se fosse também um devocional, porém não atrelado a datas, tá? Para você estudar no seu ritmo. E o que acontece? Ele fala um pouquinho de um trecho de uma das Crônicas de Nárnia, e aí ele fala de, por exemplo, paralelos e princípios bíblicos, aí tem vários tópicozinhos para você estudar, com algumas referências bíblicas, e depois ele te dá alguns trechos bíblicos maiores para você ler e meditar, só com a referência, sem entrar muito em detalhes do que ele quer que você veja nesse texto. Então esse aqui eu entendo que pode ser usado como devocional, mas é algo que, diferente dos outros dois que eu apresentei, né, ele vai exigir mais tempo de estudo e meditação para você chegar a um bom lugar com esse estudo. Esse aqui vai te dar mais trabalho, tá? Já vai exigir, eu acho, um pouco mais de maturidade no cristianismo para usar bem. Mas parece legal. Ainda não tive coragem. E o último que eu vou mostrar aqui, que eu tenho em casa, é As Crônicas de Nárnia e a Filosofia. O Leão, a Feiticeira e a Visão do Mundo. Esse aqui, da editora Madras. Assim, esse último que eu mostrei é da Pão Diário, Publicações Pão Diário, tá? Mas esse aqui é uma coletânea de Gregory Bassam e Jerry A. Walls, coordenação de Williams Irving. Eu li muitos anos atrás um livro parecido, também da editora Madras, que era Matrix e a Filosofia. E eu já vi para vender Harry Potter e a Filosofia, e eu acho que Alice no País das Maravilhas é a Filosofia, mas esse último eu não tenho certeza. Mas o Harry Potter com certeza eu já vi. O Matrix e Filosofia era bem interessante. E esse aqui me parece seguir a mesma pegada, tá? Ele vai realmente pro lado filosófico mais pesado do que significam as ideias que estão ali entremeadas no texto das Crônicas de Nárnia. Então você vai falar em epistemologia, vai comparar o que está em Nárnia com as doutrinas do Tao, vai falar de Platão, entendeu? Vai falar de muita coisa, tá? Sobre transcendente, religião. Isso aqui me parece que é para quem realmente estuda filosofia há mais tempo e curte as Crônicas de Nárnia, que isso aqui vai pegar bem, tá? Como eu disse, eu ainda não li. Tem que lembrar que a editora Madras não é, de forma alguma, uma editora cristã, então a pegada deles, a interpretação deles vai ser bem diferente das de outras. E o que tá me faltando aqui hoje na minha coleção, com certeza, é uma biografia mais completa sobre o Lewis, tá? Escrita por algum outro autor. Eu sei que existe uma do Alistair McGrath, que eu estou de olho. Eu acho que é do Ateísmo às Terras de Nárnia, alguma coisa assim, o título. Vamos ver se eu consigo achar. Tá meio difícil de achar. Se eu encontrar, acrescentarei a minha coleção. Vou aqui abraçar minhas pilhinhas de livros que estão aqui. Então, mais de 50 livros sobre Lewis ou escritos pelo Lewis. Minha paixão por ele só aumenta, gente. É uma pena que a gente não tenha todo o tempo do mundo para ler, reler, estudar isso aqui a fundo. Eu estou fazendo uma primeira passada pela maior parte da obra dele antes de começar a reler com mais intensidade, mas pretendo reler alguns desses livros, acho que várias vezes. O Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz é um deles, tá? Mas não é o único. Eu acho que o livro dele de poemas talvez me converta a me tornar uma leitora de poemas assídua. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse exagero literário todo. Fiquem com Deus.